Olá, estudantes do quarto ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Eu sou a professora Adriana e nós vamos para a nossa aula de História número 14. Para a nossa aula de hoje, nós vamos precisar de alguns materiais, então vamos nos preparar. Caderno ou folha para registro, lápis, borracha apontador e cola, lápis de cor tesoura e 2 folhas para atividade. Procure também na sua casa 2 objetos circulares, porque nós vamos precisar desenhar 2 círculos nessa atividade que vamos fazer hoje. Então eu vou dar um tempinho para vocês se ajeitarem. Pegaram o material? Então agora vamos registrar essa aula no seu caderno. Coloque data, aula 14 e o nosso tema, os povos originários Caigangue, Guarani e Xetá. Tempinho para vocês copiarem.
Conseguiram copiar? Então vamos começar a nossa aula revisando o conteúdo da nossa aula anterior. Nós conversamos sobre a diversidade de povos que formam a sociedade brasileira. Que o nosso biotipo e o nosso sobrenome podem identificar quem são nossos ancestrais, ou seja, nossas características físicas e o nosso sobrenome podem dizer a qual família pertencemos. Lemos a história Por que Somos de Cores Diferentes, da escritora Carmen Gil, que nos ensinou sobre a melanina, que é a responsável pela cor da nossa pele. Pesquisamos também sobre a possível origem da sua família. E nessa pesquisa, o que vocês conseguiram achar? Encontraram as fotos antigas? Foram mexer nos baús da sua casa? Que bom! Pesquisaram o sobrenome? A origem do sobrenome de vocês? Conseguiram achar? Eu só sinto muito não poder ver todo o trabalho que vocês tiveram, mas eu tenho certeza que a professora de vocês da escola vai ficar muito feliz em corrigir essa pesquisa. Mas também nada impede que você tire uma foto, mande para sua professora e mande para mim, porque eu estou muito curiosa para ver o que vocês conseguiram descobrir. Para começar hoje, nós vamos com uma curiosidade. Você sabia que a primeira diversidade populacional que tivemos em nosso território foi de indígenas? Observe atentamente esse mapa. Antes da chegada dos portugueses, existiam cerca de 2 a 4 milhões de indígenas no Brasil. Observem bem as cores desse mapa. Todas essas cores representam povos indígenas. Ali nós temos relacionado os povos Tupi-Guarani, que em amarelo são a maioria, G, Aruaque, Caribe, Panô, Tucano e Charruá. Claro que existem muitos outros povos indígenas que não foram citados nesse mapa, mas serve para você ter uma boa ideia de como tinham tantas tribos aqui. Mas qual é a forma correta de nos referirmos a esses povos originários? Então eu trouxe para vocês um vídeo do professor Dr. Eloy Correia, que ele vai nos explicar isso. Vamos assistir? Olá, eu sou o professor Dr. Eloy Correia. Minha pesquisa é sobre o xamanismo guarani. Mas agora eu vou falar com vocês sobre o nome índio. De onde vem esse nome índio? Qual a sua origem? Ele representa de fato os povos indígenas brasileiros? Bem, para início de conversa, esse nome foi dado pelos portugueses. Segundo a história oficial, quando os portugueses foram dar a volta na África para conseguir chegar até as Índias, porque eles não podiam mais passar pelo Oriente Médio, porque haviam perdido a chamada Guerra Santa para os muçulmanos, então buscaram uma nova rota. Porém, se perderam e acabaram chegando no Novo Mundo, acreditando que tinham chego nas Índias, deram o nome aos habitantes que encontraram no litoral das Américas de índio. Mas hoje sabemos que a história não é bem essa. Eles vieram invadir, vieram atrás de matéria-prima e de mão de obra escrava. Então, quando chamaram de índios aquele povo recém-encontrado, acabou-se que essa nomenclatura foi adotada, esse nome índio foi adotado. Uma outra explicação é que os jesuítas, quando no contato com os povos indígenas, perceberam a sua pureza de coração, a sua harmonia com a natureza, com o espírito dos ancestrais, com os mais velhos e com a comunidade. Por isso diziam, então, que estavam em indios. Os padres, enfim, alguns de origem italiana diziam indios, estão em Deus. Mas esses dois nomes não são muito aceitos pelos próprios povos indígenas. Eles são, então, nativos. Povos nativos, povos oriundos, povos primevos, ou aqueles povos que já estavam aqui antes da invasão que muitos chamam de colonização. Bem, mas
Cada povo indígena é diferente um do outro, do sul do Brasil, do norte, do nordeste. Mas eles aceitam o nome indígena. Aceitam então que sejam chamados, em vez de índio, de povos indígenas. E também não há tribo. São povos, nações de nativos, de indígenas. São aqueles povos originários do continente americano. E esses povos têm uma riqueza cultural muito grande. Não só na questão da espiritualidade ligada ao culto à natureza, aos ancestrais e à própria comunidade, como na linguagem, na alimentação e naquilo que poderíamos chamar de uma ecologia, ou seja, um cuidado com a natureza, muito antes de existir inclusive o nome ecologia. Bem, hoje nós temos acesso a muitas informações na internet, em livros, sobre os povos indígenas e com eles podemos aprender muito. Então fica aqui a dica. Vamos estudar os povos indígenas brasileiros. Gostaram do vídeo? Esclarece bastante, não é mesmo? Você sabia que alguns dos nossos hábitos do dia a dia em casa nós aprendemos com os povos indígenas? Esses hábitos são chamados de herança cultural. Vamos ver se você reconhece alguns deles no seu dia a dia. Essa herança cultural é quando a gente aprende com a cultura de outro povo e acaba inserindo na nossa cultura. Então vamos prestar atenção nessas imagens. Farinha de mandioca. É familiar para você? Você já experimentou? E tomar um chazinho para quando tem algum mal-estar, quando você está meio doentinho. Será que a vovó, a mamãe ou o papai já te serviu um chazinho para melhorar? Alguma comida feita em panela de barro, você já experimentou? E cesto de palha? Na sua casa tem um? E quem nunca deu uma boa espreguiçada numa rede para dormir? Então observe e identifique qual dessas imagens você conhece. Identificaram? Claro, a farinha de mandioca é até muito usual em todo o Brasil. Mas você sabia que a gente tinha aprendido a usar a mandioca enquanto farinha com os nossos indígenas? Bacana, não é mesmo? E o chazinho todo mundo já tomou. Pelo seu contato com a natureza, eles têm o conhecimento de muitas ervas. E isso a gente se apropriou, a gente aprendeu com eles a nos curar também através dos chás. E a panela de barro, que delícia! Um barreado feito na panela de barro, uma moqueca feita na panela de barro, é muito gostoso. E o cesto é usual praticamente em quase todas as casas, né? É difícil ter uma casa que não tenha um cestinho de palha trançado ou a gente acha facilmente no comércio. E rede para dormir no verão, para dar uma descansadinha, não tem coisa melhor. Agora vamos prestar atenção nesse mapa que vai nos mostrar quais são as regiões indígenas, as áreas indígenas que nós temos no nosso estado. Preste bem atenção nesse mapa. Olhe o título do mapa. Nós temos 18 marcações coloridas em vermelho, em verde. Os círculos vermelhos representam as áreas indígenas dos Caigangue, as verdes do Guarani. E tem também alguns círculos que têm as duas cores, quer dizer que esses dois povos coabitam na mesma área. Essas áreas indígenas são demarcadas pelo governo, mas nem todas estão representadas nesse mapa. Por exemplo, Cacané-Porã é uma aldeia indígena urbana que nós temos aqui na cidade de Curitiba. Você sabia disso? Que tem uma área indígena aqui na nossa cidade? Nós vamos estudar ela um pouquinho mais para frente, mas só para você saber. Nesse mapa, vocês não viram citado o povo Xetá, porque, infelizmente, eles foram quase extintos. Tem muito
poucos representantes dessa etnia aqui no nosso estado. Alguns deles vivem nessa aldeia aqui em Curitiba, no Cacané-Porã, convivendo com outros indígenas. Neste mapa vão aparecer o nome dessas regiões. Então, vocês podem observar que ao lado de cada marcação dessas áreas indígenas tem um número e corresponde à legenda desse mapa. Então, nós temos duas legendas, uma marcando os povos com as cores dentro do mapa e um número que vai identificar para nós qual é o nome dessa região. Por exemplo, o número 1 é Laranjinha. Conseguiram identificar? Ali no nosso mapa é uma área indígena Guarani. Aqui no nosso litoral do estado, próximo do Oceano Atlântico, você vai ver o número 18, porque são só 18 marcações indígenas que nós temos no Paraná. É a Ilha da Cotinga, que também é uma área Guarani. Agora, vamos fazer uma análise desse mapa. Eu quero que você copie no seu caderno essas questões para depois respondê-las observando o mapa no slide seguinte. Então, vocês vão copiar título do mapa, qual o significado das bolinhas coloridas, anote os significados de cada cor da legenda. A legenda vermelha e a legenda verde. Um tempinho para você copiar.
Conseguiram copiar? Então agora vamos analisar o mapa. Um tempinho para vocês encontrarem as respostas. Conseguiram responder? Então vamos juntos identificar aonde estavam as respostas desse mapa. Aqui está o título do mapa: Atuais áreas indígenas no Paraná. Acertaram? Mas não se preocupe, nós já vamos corrigir direitinho no seu caderno. As áreas indígenas é o assunto do que trata esse mapa. Eles nos mostram quais são as áreas indígenas do Paraná. E aqui estão a legenda de cores: vermelho para Caigangue e verde para Guarani. Agora vamos conferir no seu caderno como ficaram as respostas. Título do mapa: Atuais áreas indígenas no Paraná. Qual o significado das bolinhas coloridas? As áreas indígenas. Anote os significados de cada cor da legenda: vermelha Caigangue, verde Guarani. Um tempinho para você arrumar as respostas no seu caderno.
Terminaram de copiar? Acertaram as respostas? Muito bem! Vamos conhecer um pouquinho mais sobre o povo caigangue? Então eu quero que vocês observem agora, junto comigo, essa imagem. Observem como os meninos estão vestidos, aonde eles estão e o que tem ao redor. Prestaram bastante atenção? Depois eu vou fazer uma pergunta sobre essa imagem. Então eu quero que vocês memorizem bem. Ok? Então vamos lá. Vocês sabiam que o povo caigangue e a maioria dos povos indígenas tem a tradição de passar o seu conhecimento de geração em geração através de contos orais? Então eles escutam as histórias dos mais velhos, que já escutaram dos seus ancestrais, e vão contando para as novas gerações, para os mais novos aprenderem, porque um dia eles crescem e também vão contar para as gerações futuras. E dessa forma eles transmitem todos os seus conhecimentos, inclusive os de criação do seu povo, que nós vamos ver nessa aula. Eu trouxe para vocês este livrinho aqui. Ele foi elaborado pelo IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, e a FUNAI, no intuito de registrar e manter preservada os contos dos povos indígenas. Então, hoje eu trouxe para vocês o conto da origem do povo caigangue. Só para reforçar, no início desse livro, nós temos uma fala sobre a importância da oralidade para o povo indígena. As histórias são para serem lembradas e contadas. Elas são contadas por nossos pais e nossos avós. Um dia, nós que vamos contá-las. Não fossem essas histórias, e como saberíamos a maneira que tudo começou? Tudo tem uma história. As histórias contadas aqui são para não esquecermos nunca das coisas que sabem os mais velhos, e desta forma o mundo continua a ser conhecido. Bem interessante, né? É como nós fazemos aqui na nossa aula de história. A professora não estava contando das origens, das minhas origens? Você não foi pesquisar sobre a sua? Isso tudo a gente conseguiu remontar muitas vezes pela oralidade, pelo que contou para nós sobre a nossa família, os nossos pais, os nossos avós. É bem interessante, não? Nessa história, eu quero que você preste atenção na escrita. Nós temos escrita em português e nós temos a escrita na língua caigangue. Vocês sabiam que também tem um registro da língua indígena? Então eu achei muito bacana trazer esse registro para você. Ela veio da aldeia Apucaraninha, Apucarana, como nós vimos no mapa. E ela foi contada para o professor Pedro. Então prestem atenção no conto que eu vou ler agora para vocês, porque eu quero que vocês imaginem lá na cabecinha de vocês
como aconteceu essa história. E depois tem atividade sobre isso. Mito de origem Caingangue. Eu estava conversando com um velho e ele estava me falando do surgimento dos índios Caingangue. Nós temos duas marcas tribais, uma redonda e uma riscada. Nós saímos da terra. Os escados se pintaram e fizeram festa. Depois, outros nasceram também da terra do Peral, pé da serra. Saíram dali. Eram daquelas marcas redondas. E eles fizeram festa também. Começaram a cantar, se pintar, dançar. Dali a pouco, eles se encontraram. Os de marca redonda foram encontrar com os de marca riscada. Conversaram sobre eles. Daí o pajé falou: agora que nós nos encontramos, vamos fazer casamento. Daí ele explicou. Falou que os de marca riscada podiam se casar com os de marca redonda. Os de marcas riscadas não podiam se casar com os da mesma marca. Só deviam casar com os de marca redonda. Então fizemos os casamentos e continuaram naquela tradição. Né? As crianças são da marca do pai. Era proibido casar com os da mesma marca. Com o tempo, os brancos tiveram contato com eles e eles foram perdendo esta tradição. Viram que bacana? Ele é todo ilustrado com desenhos feitos por crianças das escolas indígenas dessas regiões. Legal, né? E vocês viram que triste eles reconhecerem que as tradições vão se perdendo à medida que tiveram contato com os brancos, ou seja, desde que os povos europeus chegaram nesse território? Então agora vamos para a nossa atividade. Eu quero que vocês façam um desenho bem bonito sobre como vocês imaginaram esse mito de criação de origem do povo Caingangue. Um tempinho para vocês executarem a atividade.
Terminaram o desenho? Não tem problema se não terminou, porque vocês podem concluir ele depois da nossa aula. Então vamos conhecer um pouquinho mais sobre as características desse povo caigangue. Eles preferiam habitar nas regiões de campos e florestas de araucária angustifolia, ou seja, o nosso pinheiro de araucária, onde tinha, no pinhão, a sua principal fonte de subsistência. Eles eram divididos em dois grupos, os camê e os cairu. Assim como no conto eles contaram que era o povo riscado e o povo de marcas redondas. Faziam armadilhas de pesca denominadas pari, e esses paris são usados até hoje pelas tribos caigangue, porque essa foto é de 1999, quer dizer, um costume que permaneceu. Este é um homem caigangue do Ivaí, aqui no nosso estado, fabricando um cesto de palha, o tradicional cesto trançado. Agora, a maior curiosidade que eu achei sobre os caigangue era a oca que eles faziam antigamente. Eles construíam essas habitações subterrâneas. Observem bem na imagem. Eles cavavam no chão e construíam um telhado de palha que ficava na superfície e cobria todo esse buraco onde ficava a casa. Vejam ali que tem escadas, tem uma pessoa dormindo na esteira, uma fogueira dentro da oca. O objetivo da habitação subterrânea era proteger do frio intenso próprio do sul do Brasil. Com o contato com o homem branco, infelizmente, eles tiveram tanto seu território reduzido, como também perderam muito de seus integrantes. Nessa imagem, que é uma tela do século XVIII, mostra pra gente os indígenas sendo escravizados ou sendo aprisionados pelos povos europeus que dominaram aqui. Essa dominação começou por volta do século XVI. A atividade tropeira, também desenvolvida em consequência da ocupação do território, com a expansão das fazendas do gado, atingiu diretamente os territórios tradicionalmente ocupados pelos caigangue. Após violentos embates, os grupos que sobreviveram passaram a viver nos aldeamentos organizados pelo governo, e que nós já vimos no nosso mapa anterior, não é mesmo? Agora, vocês lembram que eu pedi para vocês observarem aquela imagem? Será que os povos caigangue ainda vivem nas casas subterrâneas? Se você prestou atenção naquela imagem, você pode responder agora. Moram ou não moram? Eu acho que não moram, não. Estão vendo ali? Eles moram em casa, assim como os costumes que nós temos hoje. Agora eu vou propor para vocês uma atividade. Construir uma oca antiga do povo caigangue. Vamos lá? Para fazer essa atividade, eu encontrei um rolo de fita crepe e uma tampa de plástico que eu tinha na cozinha. Então, com o tamanho menor, no caso a fita crepe, eu vou marcar onde eu vou fazer o desenho do interior da oca. Então, esse vai ser o nosso chão. Então, aqui dentro desse círculo, vocês vão desenhar o que a gente vê dentro da oca do caigangue. Vai fazer a fogueira, a escadinha, um caigangue dormindo, tá ok? Eu não vou fazer porque eu sou uma péssima desenhista. Agora, com o maior, na outra folha, você vai fazer o círculo. Porque assim a gente vai fazer o nosso telhado. E a nossa porta. Eu vou mostrar para vocês como é que eu fiz. Então, eu recortei esse círculo que eu fiz aqui. Aí, eu recortei um pedacinho para fazer a porta da nossa oca. E aqui no meio, eu dobrei, achei o centro do nosso círculo e abri até o meio. Agora, eu vou poder fazer o seguinte. Dobrar aqui, vou passar um pouquinho de cola para fechar. E vou colocar em cima do nosso desenho feito. Claro que vocês vão decorar o telhado em casa com mais tempo. Vamos fazer? Então, um beijo para vocês, fiquem bem e até a semana que vem.